Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Trago aqui no nosso canal de YouTube mais uma série de videoaulas, desta vez uma série de videoaulas sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. O autor dessas aulas é o colega Manuel Jailton, autor com o qual eu tenho uma parceria há mais de uma década para a venda e divulgação dos cursos do colega Jailton. Ele tem uma excelente didática, foca exclusivamente em programação e é muito fácil aprender com o colega Jailton. Esta série de videoaulas, como já falei anteriormente, é uma série para quem é completamente iniciante em Java e são aulas de demonstração da nossa formação completa em Java. A nossa formação completa em Java é uma formação para quem está iniciando em programação, para quem nunca programou com o Java, e vai do básico até o avançado. Todos os detalhes neste endereço aqui. Ela é uma formação com 460 aulas, tem mais de 60 horas de conteúdo, com muitos exemplos práticos, onde você vai aprender do zero, desde como instalar o Java até a criação de um controle de estoque profissional em Java. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais, se você já quiser saber alguns detalhes sobre a nossa formação e aproveitar para fazer a inscrição com um excelente desconto, acesse esse endereço aqui. Vamos então à nossa aula de demonstração, espero que ela seja útil, um excelente estudo a todos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um curso promovido pelo site mjailton.com.br utilizando o método Ágora de ensino, né? O que é o método Ágora, pessoal? O método Ágora é um método que consiste em simplificar a forma de ensino, independentemente qual seja o assunto, de forma que nós possamos possibilitar você ter a oportunidade de aprender alguma coisa de forma clara, objetiva e com qualidade. Então, o nosso maior objetivo é que você realmente entenda. Esse curso que você vai estudar agora, ele faz parte da formação Java. Então, esse curso ele não é isolado. Antes dele, né, já tem outros módulos. E aqui nós vamos estudar especificamente a parte de arrays. Então, o método Ágora, nós gravamos vários cursos, nós temos formações e para essas formações nós dividimos em assuntos menores e naqueles assuntos menores nós tentamos ensinar o máximo de conteúdo possível, passo a passo, para dar para você uma base necessária e suficiente lá na frente quando você estiver então no módulo avançado. Ou seja, nós queremos que você aprenda tudo sem necessariamente você procurar outros recursos. Então, agora, para que você possa enriquecer o seu conhecimento de Java, vamos estudar em detalhes aqui os arrays. Só uma observação aqui para este curso é que você vai me ouvir falar, talvez em algum momento, na parte de estrutura de dados, tá? Na verdade é porque a primeira parte desse curso nós gravamos para o curso de estrutura de dados. Depois nós tiramos e resolvemos isolar o curso de array, fazer um curso maior, tá? O método Ágora também, os cursos, eles têm entre 3 a 5 horas em média, é a média dos cursos que nós temos. E dizer outra coisa também, no começo nós usamos uma estrutura chamada de GEL para executar os códigos, mas você pode utilizar o Eclipse ou qualquer outro sem nenhum problema. Nesse curso nós não vamos fazer a instalação do Eclipse, porque nós não vamos ensinar, né, como instalar e configurar, porque nesse ponto a gente acredita que se você está estudando arrays é porque você já tem um conhecimento prévio de outras coisas. Mas se você precisar, tem a parte, nós temos aqui algo que ensina como instalar e configurar o JDK, tá bom? Desejo a você muito sucesso, espero que você entenda, espero que você aprenda, dissolva esse curso passo a passo, devagar, tenta entender tudo, não deixa passar sem entender verdadeiramente aquele assunto, pessoal, é muito importante que você entenda, porque o nosso método realmente tem essa pretensão de fazer você dominar esse assunto. E aí depois, quando você passar para o outro assunto, que sempre é assim,
Quando você passar para o outro assunto, esses conhecimentos que foram aprendidos aqui já vão ser utilizados no outro, e no outro, e no outro. Quando você menos imaginar, você já está dominando a ferramenta como um todo. Toda a sequência foi pensada de tal forma que você evolua no seu conhecimento. Esse é o Método Ágora, desenvolvido pelo site mjailton.com.br. Eu sou o Jailton e a nossa equipe é formada pelo Jailton, pelo Jairo, pelo Gidalto, né, que a gente trabalha aqui realmente para dar para você o melhor conteúdo. Tá beleza? Então vamos lá. Um abraço para você e eu encontro você lá no nosso curso. Muito bem, pessoal. Então vamos iniciar aqui o nosso curso de arrays. Só queria esclarecer uma coisa. Nesse curso você vai ouvir, né, falar de estrutura de dados. Na verdade, esse curso foi extraído do nosso curso de estrutura de dados, que faz parte dessa formação. E aí nós achamos que era importante nós termos um curso só de arrays, uma vez que o array é muito utilizado aqui no Java e em todas as linguagens de programação. Resolvemos estender o conteúdo, e alguns momentos, se você me ouvir dizer assim, isso aqui é só a introdução, não, pessoal, porque naquele momento ele foi gravado com esse objetivo, mas agora não. Então, que você realmente possa entender, procurar entender tudo aquilo que a gente for falar. Esse é um dos cursos muito importantes, dito muito importantes aqui para você realmente entender Java, porque até você trabalhar com banco de dados, com as estruturas de dados, por exemplo, array, que você vai guardar as informações, beleza? Então vamos iniciar o nosso curso. Muito bem, pessoal. Então vamos dar início aqui ao nosso curso de estrutura de dados. Pessoal, nós vamos começar este curso pelo começo, né? Nós vamos fazer uma pequena revisão do que vem a ser os arrays, até porque o array ele é uma estrutura de dados, embora uma estrutura de dados bem simples, mas é uma estrutura de dados. Então, como nós vamos precisar muito do array, então se você não entendeu de array no curso sobre lógica de programação, agora é a hora de nós estudarmos assim um pouco mais a fundo, tá? Eu vou supor que você já tenha noção do que é o array e vamos apenas como forma realmente de revisão, né? Não mais, até porque a gente já trabalhou com array até aqui durante muito tempo. Todo o nosso curso a gente está trabalhando com essa estrutura de dados. Então vamos começar aqui pela definição, pessoal. O que são arrays, né? Arrays são estruturas de dados estáticas capazes de armazenar conjunto de valores de um mesmo tipo de dado. Então os arrays podem ser vetores ou matrizes. Pessoal, só para você, que eu acredito que você está acostumado com o nosso estilo, então sempre a gente lê uma teoria e depois a gente parte para a prática. Pessoal, olha só, eu falei aqui nessa definição, eu estou dando uma definição e dizendo que arrays são estruturas de dados estáticas. Agora, se você for prestar bem atenção, e se tem acompanhado o nosso curso, em aulas passadas, eu disse que array era um tipo de variável, né? Como se fosse uma variável que armazenava mais de uma informação. Então, veja que agora eu estou mudando um pouco a definição, exatamente porque agora nós vamos trabalhar com estruturas de dados. Então, no momento que a gente está introduzindo aquele conceito para você de variáveis, a gente traz para você o array como um tipo especial de variável, que não deixa de ser. E agora que nós estamos estudando as estruturas de dados, eu estou dizendo que os arrays também são estruturas de dados. E também são. Né? E eles são estáticos. Por que os arrays são estruturas de dados estáticos? Porque eles não permitem você modificar o tamanho dele. Quando nós criamos um array, nós temos que definir que tamanho aquele array vai ter. Quantos elementos aquele array vai comportar. E não temos como fazer isso, né, depois de criado. Okay? Então, por conta disso, os arrays são considerados estruturas de dados estáticas. Então, os arrays, eles podem ser de duas formas. Você pode ver arrays de duas formas. Ou são vetores, ou são matrizes. E o que são vetores? Vetores são os arrays unidimensionais e as matrizes são os arrays bidirecionais. Ou multidirecionais, a gente pode dizer assim. Então, em Java, costuma se chamar apenas de arrays. Então, a gente chama apenas de array. Então, se o array, olha só, se o array é composto
por apenas uma coluna, no caso aqui, ó, ou uma linha, nós chamamos esse array de quê? De vetor. Ele é unidirecional, ele tem apenas uma direção. Observa aqui, ó, nós sabemos que array é como se fosse espaços de memória, né, como se fossem variáveis, e temos aqui vários compartimentos, vários locais onde eu possa armazenar valores, certo? O array, ele é composto aqui por um nome e também por um índice. Este índice é a posição dentro do array onde você vai encontrar a informação. Então, você pode ter você pode representar, no caso, tanto dessa forma aqui, ó, em forma de coluna. Observa que eu tenho apenas uma coluna, como eu posso representar aqui em forma de linha, certo? Apenas uma linha. E observa que eu tenho aqui, ó, o primeiro elemento é sempre quem? É sempre o zero. Então, eu chamei V o meu vetor, eu estou chamando aqui, ó, V0. O valor de V0 é Java, o valor de V1 é Delphi, de V2 é PHP e assim sucessivamente. Se eu tiver, né, um array de duas direções, um array bidirecional, eu chamo esse array de quê? Eu chamo esse array de matriz, pessoal. Então, observa, a matriz, ele é o encontro, né, de uma linha com uma coluna. É como se você tivesse uma tabela. Se você for querer comparar array com tabela, é como se o array fosse apenas uma linha ou apenas uma coluna. E a matriz é como se fosse a tabela inteira. É como se fosse, não, é a tabela inteira. Então, observa que eu tenho aqui, ó, 0 e 0, 0 e 1. O que significa o que é isso aqui? Primeira linha, ó, a linha 0 e a coluna 0, a linha 0 e a coluna 1, a linha 0 e a coluna 2, a linha 0 e a coluna 3. Se eu pegar aqui, ó, aqui eu estou dizendo que eu estou na linha 3, ó, porque começa com 0, né, e na coluna 0 e assim sucessivamente. Ok? Então, esses são os conceitos de array, né, é o conceito de array e também a diferença entre vetores e matrizes. Acredito que até esse ponto isso não é nenhuma novidade para você. Às vezes a gente acha que não é importante, né, nós conhecermos os conceitos. Mas, pessoal, é muito importante nós conhecermos os conceitos, tá? Então, não tente achar que tudo de programação tem que ser prática. Não, você precisa ler, você precisa conhecer os conceitos, porque eles são de extrema importância. Continuando, então, aqui, ó, vamos ver aqui a forma de trabalhar com arrays. Ó. Na prática, para trabalhar com vetores, né, ou com arrays, nós precisamos saber como realizar basicamente 4 operações básicas. Então, se você vai trabalhar com arrays, 4 operações básicas você tem que fazer, ou tem que saber como utilizar. Primeiro, como declarar um array, como instanciar um array, como inicializar um array e como consultar um array. Então, basicamente, o array, nós vamos ter estas 4 operações básicas, que nós vamos conhecer a partir de agora. Claro que a gente já sabe até agora, mas a gente vai revisar. Então, eu tenho aqui, ó, declarando arrays. Como que eu faço para declarar um array, pessoal? Então, para criar um array, o programador, ele especifica o tipo de dados dos elementos do array e o número de elementos como parte de uma expressão da criação de um array que utiliza a palavra new. Então, veja bem, eu quero declarar um array. Então, pessoal, declarar um array é o mesmo jeito que você declara uma variável, certo? É a mesma coisa. A única diferença que tem é que você vai ter que colocar agora um colchete. Olha só. Então, como é que eu declaro? Eu posso colocar, olha só, o tipo de dado, posso colocar, aí eu coloco o colchete e o nome do array, certo? Então, veja, como que eu declaro um array? Eu coloco o tipo, né, o colchete e o nome do array. Esse colchete, ele pode tanto ficar depois do tipo, como ele pode ficar depois do nome do array. Se eu fosse declarar, por exemplo, um array de inteiro, ó, eu ia dizer aqui, ó, int, olha só, colchete, por exemplo, idade. O que eu estou querendo criar com isso aqui? Eu estou dizendo o seguinte, ó, que eu criei uma variável, que eu criei uma estrutura de dados chamada idade, que é do tipo inteiro e que é um array, certo? Ó, char, eu criei um array do tipo char, chamado de letras. Eu criei um array string chamado de nome. Observa, eu também posso ter o array, olha só, eu posso criar, ó, como tipo, aí eu coloco o nome do array e o colchete ficar depois
do nome do array, certo? Olha aí, ó, eu posso também representar int, colchete, idade, como eu posso colocar int, idade, colchete, não tem problema. Char, letras, colchete, string, nome, colchete, certo? Então, das duas formas, estão corretas você trabalhar com array. Declarar o array, tanto faz uma como a outra, ok? Muito bem. Então, eu já sei agora como declarar arrays, né? Nós precisamos saber como declarar, como instanciar, como inicializar e como consultar. Já sei, né, como declarar. Agora, vamos aprender a instanciar um array. Pessoal, depois de criado o array, é necessário instanciá-lo. Como os vetores são Então, como os vetores são considerados objetos no Java, é preciso instanciá-los antes de usar. Então, instanciar um array significa lhe atribuir um endereço de memória onde ele possa armazenar seus valores. Então, quando eu instancio um array, significa que eu estou criando aquele array. Eu preciso instanciar, quer dizer, vou criar de fato aquele objeto, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho aqui, ó, o nome do array, coloco igual, new, e o tipo que eu quero, e, olha só, um colchete e a posição. Essa posição, na verdade, é a quantidade, né, quantos elementos cabem dentro desse array. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um array chamado idade, igual a new, int, olha aí, ó, 4. Significa o quê? Significa que eu tenho um array de inteiros chamado de idade. Significa que o array idade só vai receber valores inteiros e ele possui 4 posições, ok? No caso é 5, né? Porque começa com 0, então, aliás, são 4 posições mesmo. Ok? Ó, letras igual a new, char, 15. Significa que eu tenho um array de caracteres chamado de letras e que possui 15 espaços de memória, ou seja, 15 posições. Nome, new, string, 30. Então, a mesma coisa, ó, eu vou ter aqui um array chamado nome, ele é do tipo string e ele vai suportar 30 posições. Então, isso significa instanciar um array. Quando eu faço isso, quando eu coloco igual a new, significa que eu estou o quê? Que eu estou criando, certo? Aquele objeto, né? Significa que eu estou instanciando aquele objeto, que no caso é um array. Então, na próxima aula, a gente vai continuar exatamente aqui de onde nós paramos. Até lá! Bem, então, prosseguindo, nós vimos na aula passada como nós declaramos um array, vimos como instanciar um array e agora nós vamos ver uma forma em que nós podemos declarar e instanciar o array ao mesmo tempo. Ó, a declaração e a instanciação de um vetor, no caso de um array, né, podem ser feitas em uma única instrução. Olha aí, pessoal, você pode ter new, tipo, né, o tipo de dado. Aí eu coloquei aqui, ó, os colchetes, o nome do array, igual, ó. Quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo o quê, pessoal? Eu estou declarando. Lembra que nós estávamos declarando, ó? Tipo, colchete, nome do array. Quando eu coloco igual, new, e aí coloco o tipo e a posição, eu estou fazendo o que agora? Eu estou instanciando um array. Então, observa que aqui eu estou, ao mesmo tempo, declarando, como também estou já instanciando esse array. Ó. Se eu tivesse aqui, ó, int, ó, idade, igual a new, int, por exemplo, 4 posições. Char, letras, new, int, 15 posições. Eu também posso fazer da seguinte forma, ó, tipo, nome do array. Olha aí, ó, observa aqui, ó, qual é a diferença desse tipo de declaração para esse tipo de declaração? Nós já vimos, né? Observa que o colchete aqui apareceu depois do nome, né, do nosso array. Aqui apareceu depois do tipo. Então, eu posso colocar, aqui no caso eu faço a declaração e aqui eu já estou fazendo o que, pessoal? Eu já estou fazendo a
instanciação. Aí você me pergunta, né? Por que então que eu preciso aprender a fazer assim, ó? Eu declarar primeiro e depois instanciar, se eu posso logo criar o array? É porque depende da situação. Por exemplo, digamos que você não saiba qual é a posição, ou seja, quantos elementos aquele array vai possuir. Você não sabe no início do programa. Às vezes você precisa fazer uma operação, uma busca, alguma coisa. Digamos que você queira tirar valores de um banco de dados, digamos assim, né? E aí essa informação dos bancos de dados você queira guardar dentro de um array. Então você não sabe no início do programa quantos elementos aquele array vai possuir. Então, neste caso, é mais interessante você declarar o array lá em cima, certo? E depois você vai instanciar o array fazendo dessa forma. E a posição você vai pegar de quê? Da quantidade de elementos, né, do seu banco de dados que você fez a consulta. É um exemplo. Tá? Então, é importante que você sempre aprenda das duas formas, né? Mas que você pode criar. Como o Java ele não é fechado como o Delphi, por exemplo. O Delphi, para você criar uma variável, obrigatoriamente você tem que declarar aquela variável dentro da seção var, né? O que pode ser local ou que pode ser global, obrigatoriamente. O Java, não. No Java você pode declarar uma variável em qualquer lugar, desde que você precisa dela. Então, nesse caso aqui, mas é importante que você aprenda as duas formas, ok? Continuando, então, nós vamos ver agora como inicializar um array. Então, olha só, a inicialização de um array consiste na gravação de um valor em cada uma de suas posições. A inicialização pode ser feita posição a posição após sua declaração e a instanciação. Então, pessoal, se você já criou um array, no caso você já declarou, se você já inicializou, qual é a função do array? A função do array não é receber os valores, não é como se fosse uma variável que vai receber os valores e armazenar os valores na sua respectiva posição. Então, agora nós temos que saber como que nós vamos atribuir estes valores ao nosso array. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Eu pego o nome do array, coloco o colchete, coloco a posição e aí o valor, certo? Então, nome do array, posição, né, e valor. Sempre entre colchete, certo? A posição. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Idade 0 igual a 25. Significa o quê? Que o valor 25 está armazenado no array idade na posição 25. Ó, letras 0, A. Nome 0, Elielma. Certo? Ó, idade 1 igual a 30, letras. Aqui é o que são aqueles vetores, né, aqueles arrays que nós criamos. Olha aí, ó. Observa que agora, né, eu já inicializei, né, eu já coloquei valores dentro desses arrays, certo? Observa que eu sigo sempre, né, aqui, ó, idade, coloco a posição igual ao valor. Observa que este array aqui, idade, na hora da declaração, nós não dissemos que ele era um array de inteiros. Veja que os dados que ele está recebendo são o quê? São inteiros. O letras não era um array de caracteres. Observa que eu tenho aqui o quê? Caracteres. E o nome era uma array de strings. Ó. Observa que eu tenho strings. Veja que o array é como se fosse realmente uma variável que recebe apenas um tipo de dado. Só que ela tem várias posições. E a quantidade de posições é definido por esse valor aqui que nós vamos colocar, ok? Bem, essa é uma forma, né, de você inicializar um array. Mas se você quiser, também existe uma forma de você declarar, instanciar e inicializar o array tudo no mesmo comando. Então, por exemplo, olha só, eu faço como tipo... Aí eu coloco o nome do tipo, o colchete, nome do array, igual. Aí eu coloco um parêntese, não, uma chave, valor 1, valor 2, valor 3 e valor 4, e beleza. Pessoal, olha só, quando você faz esse tipo de declaração, observa,
Nessa parte aqui, ó, nós estamos o que, pessoal? Nós estamos declarando o array. Eu estou dizendo que o array é um tipo qualquer e dando nome para ele. Nesse lado aqui, observe que eu já estou o quê? Inicializando o meu array, certo? Então, eu tenho ó, valor 1, valor 2, valor 3. Aí eu pergunto para você, como é que eu vou saber a posição? Porque na hora da declaração, nós vimos que nós precisamos colocar a posição. A posição vai ser dada exatamente pela quantidade de elementos que esse array vai ter. No caso aí, ó, quantos elementos nós temos? Não é 4? Então, a posição lá seria igual a 4. Deu para entender? Então, eu tenho aqui, ó, int, ó, valendo aqui, ó, eu tenho int, colchete, idade, igual, ó, 25, 30, aqueles valores que nós colocamos exatamente aqui, ó. Eu posso fazer desta forma, como eu posso fazer desta forma. E qual é a diferença? Ora, desse jeito aqui, ó, digamos que eu queira preencher o meu array através de uma operação no meio do meu programa. Então, eu vou usar dessa forma aqui. Agora, quando eu já sei as posições, antes de inicializar, eu quero criar um array e, digamos assim, eu quero criar uma estrutura que tenha armazenado nela os meses do ano. Ora, meses do ano só são 12. Então, eu já sei quais são os valores que o meu array vai ter. Dias da semana, né? Eu já sei também quais os valores, cores, enfim, coisas que eu já tenho essa informação, eu posso já inicializar o meu array dessa forma aqui. E nesse caso aqui, eu não preciso dizer para ele quantos elementos ele vai ter, porque a quantidade de elementos que eu colocar entre as chaves vai ser a quantidade da posição aqui, dessa variável posição que nós estamos colocando, certo? Então, olha só aqui, ó. Aqui, ó, nós mudamos a posição, ó. Veja aqui, ó, o colchete estava depois do int, agora o colchete veio para depois da letra. Então, tanto faz você usar dessa forma como dessa, vai dar no mesmo. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, do mesmo jeito que nós fazemos aqui com vetor, observa que nós estamos trabalhando aqui com vetor, né? Estamos trabalhando com array unidimensional. Então, do mesmo jeito que nós fazemos com vetor, nós também fazemos com a matriz. Daí porque não há necessidade de eu ficar explicando em relação à matriz, porque é tudo a mesma coisa. A única diferença que vai ter é que na matriz nós vamos ter dois colchetes, né? Dois abre e fecha colchetes. E no vetor, nós só vamos ter um. Ok? Então, vimos aí de forma teórica. Você observou que eu disse no começo que existem 4 operações básicas em relação ao vetor. Nós já aprendemos a declarar, nós já aprendemos a instanciar, nós já aprendemos a inicializar. Mas em nenhum momento eu mostrei para você como consultar. Por quê? Porque a consulta nós vamos aprender de forma prática, tá certo? Então, agora que nós já sabemos como fazer essas operações, na próxima aula nós já vamos para o Java mesmo, propriamente dito, e vamos fazer o quê? As operações com os arrays. Até a próxima. Que bom que você acompanhou a nossa videoaula de demonstração até o final. Lembrando que esta série de videoaulas são sobre programação Java SE, para quem é completamente iniciante em Java, para quem nunca programou em Java. Estas aulas de demonstração, como eu já citei lá na abertura do vídeo da aula, elas fazem parte do nosso curso de Java SE para iniciantes. Ele é um curso 100% online, com certificado, com acesso vitalício e com suporte à dúvida para os exemplos do curso, diretamente com o autor, o colega Manuel Jailton. Ele é o curso de Java mais completo e prático do mercado para quem está iniciando em programação Java. E você pode perguntar, Júlio, mas ainda existe mercado para Java? Muito mercado. A maioria das apps móveis para Android, para iOS, que são os dois sistemas operacionais dominantes, o iOS é o sistema dos iPhone, são feitas usando a linguagem Java. Então, sim, ainda existe e ainda por um bom tempo vai existir um grande mercado para quem domina Java. Você pode pesquisar nos sites e classificados de emprego. Na área de TI você vai ver que sempre tem vagas e boas vagas com boa remuneração para quem domina a programação Java. A nossa formação tem 460 videoaulas, são mais de 60 horas de conteúdo e ela já está toda gravada, está toda lá dentro do ambiente do curso, pronto para você acessar assim que você fizer a inscrição no curso. Para poder fazer a inscrição com um preço
muito especial, muito diferenciado, que é exclusivo de quem assiste os nossos vídeos aqui pelo YouTube. Acesse esse endereço aqui, vai ter lá um preço bem especial, além da possibilidade de você poder parcelar em todos os cartões em até 6 vezes sem juros ou até 12 vezes com juros. Aproveite que é uma oportunidade única, um curso bem completo. E se vocês quiserem me ajudar aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ao ativar o sininho dos avisos, vocês vão ser avisados através do e-mail de vocês sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Se tiver uma dúvida, comentário, crítica, sugestão, relato de erro, utilizem por gentileza o campo comentário que fica abaixo do vídeo. Eu recebo muitos comentários, são centenas de comentários, então pode demorar um pouco para eu responder, mas aos poucos eu vou respondendo todos. Eu não deixo nenhum sem resposta, sem um retorno. E me ajude a divulgar esse conteúdo gratuito, essa série de videoaulas sobre programação Java para iniciantes. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o endereço do vídeo através das redes sociais de vocês, Facebook, Twitter, YouTube, e-mail, Instagram e assim por diante, tá legal? Mais uma vez, agradeço imensamente por terem assistido o vídeo até o final, espero que ele tenha sido muito útil para vocês e até o nosso próximo vídeo sobre Java, programação Java para iniciantes.